Estudo sobre a escuridão na crucificação um símbolo do sacrifício de Jesus. Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Passagem bíblica. Quando chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Lucas 23h44. Interpretação. Durante a crucificação de Jesus, houve um momento marcante de escuridão que se estendeu por 3 horas. Esse fenômeno sobrenatural não foi apenas um evento climático, mas sim um símbolo poderoso do sacrifício que Jesus estava realizando. Assim como a escuridão física tomou conta do cenário, a escuridão espiritual do pecado e da condenação também envolveu o Filho de Deus naquele momento crucial. Parte 1. A escuridão que caiu sobre a terra durante a crucificação de Jesus é um dos eventos mais significativos registrados nos evangelhos. Não se tratava de uma simples nuvem passageira ou de um eclipse solar comum. Essa escuridão sobrenatural teve um propósito divino, revelando aspectos profundos do sacrifício de Cristo. Ao analisarmos esse acontecimento, podemos compreender melhor o peso da redenção que Jesus carregou sobre si. Primeiramente, a escuridão representa o julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade. Naquele momento, Jesus estava tomando sobre si a condenação que todos nós merecíamos por causa de nossas transgressões. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, Romanos 6h23, e Jesus estava pagando esse preço em nosso lugar. Assim como a escuridão física envolveu o Calvário, a escuridão espiritual do pecado também estava sobre ele. Parte 2. Além disso, a escuridão durante a crucificação de Jesus simboliza a separação que ele experimentou do Pai Celestial naquele instante. Quando nossos pecados foram transferidos para Cristo, ele foi abandonado pelo Pai, pois Deus não pode tolerar a presença do pecado. Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27h46, expressando a angústia dessa separação. Assim como a escuridão física envolveu o Calvário, a escuridão espiritual da separação de Deus também estava sobre ele. Essa separação de Deus, vivenciada por Jesus em nosso lugar, é um dos aspectos mais profundos de seu sacrifício. Nós, que merecíamos ser abandonados por Deus por causa de nossos pecados, fomos reconciliados com ele por meio da obra de Cristo na cruz. Jesus experimentou a solidão e o desespero da separação divina para que pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai. Essa realidade torna-se ainda mais impressionante quando consideramos que Jesus era o Filho unigênito de Deus, com quem o Pai tinha uma relação íntima desde a eternidade. No entanto, ele voluntariamente se submeteu a essa terrível separação em nosso favor. Parte 3. Além disso, a escuridão durante a crucificação de Jesus também simboliza o julgamento que ele estava suportando em nosso lugar. Naquele momento, toda a ira de Deus contra o pecado estava sendo derramada sobre o Filho. Jesus estava carregando o peso de todas as transgressões da humanidade, desde o início dos tempos até o fim dos dias. Ele estava sofrendo a punição que merecíamos, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Assim como a escuridão física envolveu o Calvário, a escuridão do julgamento divino também estava sobre ele. Essa verdade nos lembra da gravidade do pecado e da justiça de Deus. Nossos pecados não são algo insignificante ou facilmente perdoável. Eles são tão ofensivos aos olhos de Deus que exigiam uma punição extrema. No entanto, em sua infinita misericórdia, ele permitiu que seu próprio Filho tomasse sobre si esse julgamento em nosso lugar. A escuridão da crucificação revela o alto preço que Jesus pagou para nos resgatar do pecado e da condenação. Essa compreensão deve nos encher de gratidão e nos motivar a viver uma vida de obediência e consagração a Ele. Parte 4. Após a escuridão que envolveu o Calvário durante a crucificação de Jesus, veio a luz da ressurreição. Esse contraste poderoso nos revela outro aspecto significativo do sacrifício de Cristo. Assim como a escuridão representou o julgamento e a separação de Deus, a ressurreição simboliza a vitória e a reconciliação que Jesus conquistou. Quando Jesus expirou na cruz, ele desceu aos lugares inferiores da terra, enfrentando as forças das trevas em seu próprio domínio. Porém, no terceiro dia,
Ele ressuscitou triunfante, rompendo as algemas da morte e do pecado. A escuridão da crucificação deu lugar à luz da ressurreição, demonstrando que o sacrifício de Jesus havia sido aceito por Deus e que a redenção da humanidade havia sido alcançada. Essa transição da escuridão para a luz é uma imagem poderosa da transformação que ocorre em nossas vidas quando abraçamos a obra de Cristo. Assim como ele venceu a morte e o pecado, nós também podemos experimentar a libertação do domínio das trevas e caminhar em novidade de vida. A ressurreição de Jesus nos assegura que ele possui o poder de tirar-nos das profundezas do pecado e da condenação e nos levar para a gloriosa luz de sua presença. A ressurreição de Jesus após a escuridão da crucificação não apenas simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, mas também estabelece a esperança eterna para todos os que nele creem. Essa verdade é fundamental para a fé cristã e transforma radicalmente a perspectiva que temos sobre a vida e a morte. Antes da ressurreição de Cristo, a morte era vista como o fim definitivo, um abismo sem esperança. Porém, quando Jesus rompeu as barreiras do túmulo, ele demonstrou que a morte não é o último capítulo da existência humana. Sua ressurreição é a garantia de que há vida após a morte física, uma existência eterna na presença de Deus. Essa esperança eterna é a âncora da alma do cristão, pois nos permite enfrentar as adversidades desta vida com coragem e perseverança. Sabemos que, mesmo que passemos por tribulações e sofrimentos, estes são apenas temporários, enquanto a glória que nos aguarda é eterna. A ressurreição de Jesus nos assegura de que a morte não tem a última palavra e de que um dia seremos reunidos com Ele em um lar celestial, onde não haverá mais lágrimas, dor ou separação. Essa esperança inabalável transforma a maneira como encaramos a vida e a morte. Em vez de temer o fim, podemos olhar para além do túmulo, confiando que aquele que venceu a morte também nos levará a compartilhar de sua vitória. A escuridão da crucificação deu lugar à luz da ressurreição, abrindo o caminho para a esperança eterna. Parte 6. Sim, a ressurreição de Jesus está intimamente relacionada com o juízo final que está por vir. Quando Jesus rompeu as barreiras da morte e ressuscitou, ele não apenas conquistou a vitória sobre o pecado e a condenação, mas também estabeleceu sua autoridade como o juiz supremo de toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que Jesus foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Atos 10:42. Sua ressurreição é a prova definitiva de sua divindade e de seu poder sobre a vida e a morte. Aquele que venceu a morte e o túmulo é o mesmo que um dia julgará cada pessoa com justiça e retidão. Essa verdade deve nos encher de reverência e temor santo. Pois, se Jesus é o juiz que virá para avaliar nossas vidas, então devemos nos preparar cuidadosamente para esse dia. A escuridão da crucificação, que simbolizou o julgamento do pecado, nos lembra do peso e da gravidade de nossas transgressões. Porém, a luz da ressurreição nos assegura de que, se nos arrependermos e confiarmos em Cristo, Ele nos livrará da condenação eterna. Portanto, a ressurreição de Jesus não apenas nos dá a esperança da vida eterna, mas também nos convoca a viver em retidão, sabendo que um dia prestaremos contas diante de seu tribunal. Esse conhecimento deve nos motivar a buscar a santidade e a perseverar na fé, para que possamos nos apresentar com confiança no dia do julgamento final.